bem segura está sua fé, irmão, mesmo quando em tempos de aflição o seu barco vai ficar a navegar, o perdido está no grande mar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobreviver grande temporal, minha embarcação não sofre mal. Ela bem segura navegará, porque Cristo mestre ao leme está. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer sobre o mar. Mesmo assim, com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbro a paz desse porto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Amém. Dizem que no frio a gente não sente muita sede, né? Mas é bom a gente ficar cuidando, porque mesmo no frio a gente precisa de água. E essa água que nós vamos cantar agora é uma água que vem direto da fonte pura, que é Jesus Cristo. É o número 135, vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos nós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline
vós deixar, invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Inteiramente fiel a Jesus. Vamos colocar de pé, cantarmos o hino 311. Vou descansar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Tem tanto me amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Tem tanto me amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém? Nesse momento nós vamos nos colocar de joelhos. Gostaria de chamar aqui para fazer oração a irmã Érica. Querido Deus e nosso Pai, primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, para que essa oração possa chegar ao teu santo trono. Queremos lhe agradecer, Senhor, por esse domingo, pelo Dia dos Pais, que o Senhor abençoe cada pai que está aqui, todos os pais deste planeta, que o Senhor possa estar com todos eles, abençoando, que esse é um dom que o Senhor mesmo ensinou. Por favor, Senhor Deus, esteja conosco aqui essa noite. Está friozinho, mas estamos aqui para ouvir a sua mensagem, que nós possamos sair daqui cheios do seu amor, cheios do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos chamar aqui uma dupla, uma mãe e filhinha. Elas vão adorar o nosso Deus cantando. E também vai homenagear o papai delas e também os outros papais, hein? O Senhor é meu pastor.
bom que nesse friozinho você escolheu o melhor lugar do mundo para estar, né? Casa do nosso Deus. Amém. Muito bom começarmos a semana na casa do Senhor. Ontem eu passei um pouquinho sobre os pontos, né, da mordomia, e nós entendemos que a mordomia não é só a questão dos dízimos e ofertas, também é, mas passa aí pelo cuidado do nosso corpo, né? Como nós vimos no vídeo aí também, a nossa igreja, a Igreja de Deus, ela tem uma mensagem interessante sobre saúde. E olha, não cometeria nenhuma heresia em dizer que, quando a Bíblia fala que nós podemos orar pelas pessoas e que elas podem ser curadas, não só a oração funciona, como também nós levarmos essa mensagem de saúde que pode transformar a vida de cada uma delas. Quantas pessoas não poderiam levantar de uma cama hoje se conhecessem essa mensagem de saúde, né? Que vivem uma vida, às vezes, sem esperança, poderiam realmente mudar de vida, mas que Deus nos use também para alcançar a essas pessoas. Mas nossa semana tem um título que é a verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? A Bíblia nos apresenta alguma coisa nesse sentido. O que é realmente possuir a verdadeira riqueza? Será que possuir a verdadeira riqueza é ter todo o dinheiro desse mundo? Não. Possuir a verdadeira riqueza é você nunca envelhecer, é ficar jovem para sempre? Também não é assim. E para nós entendermos um pouquinho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos aqui, a maioria dos versos do capítulo, a partir do verso 1. Se você encontrou, curve a sua fronte, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Pai querido, estamos mais uma vez na tua santa casa de oração, viemos adorar o teu santo nome, viemos ouvir a tua voz através do Espírito Santo que nos conduz pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco e que possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração fervendo na esperança da volta de Jesus e que também tomemos hoje mais uma vez a decisão de nos entregarmos a Ti. Fique conosco, perdoe mais uma vez nossas faltas e pecados, é o que nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Daniel capítulo 6 traz a história de Daniel na Copa dos Leões. Talvez você já escutou essa história, até conheceu, já até conhece de cor, mas eu queria ler com você a partir do verso 1 do capítulo 6, que diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais a estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, nesse momento, havia um ajuntamento daquelas pessoas que eram as mais importantes do reino, estavam ali, e o rei tinha uma ideia: olha, eu vou estabelecer aqui, talvez, governantes, talvez prefeitos, presidentes aqui no meio, presidentes não, né? Governadores no meio desse povo, mas, olhando para todos eles, eu tenho visto que um se destaca, e esse que se destaca era Daniel. E a Bíblia fala que ele se destacava porque ele tinha um espírito excelente. Nós reconhecemos o espírito excelente quando vemos uma pessoa que é dedicada a Deus na sua palavra. Quando nós olhamos aqui esse espírito excelente, não era qualquer pessoa que a Bíblia apresenta, era Daniel, que tinha uma entrega para com Deus fora do comum. Quizá nós tivéssemos a alegria de alguém, quando for falar de você, diz assim: olha, você conhece o irmão Arnaldo? Qual é o irmão Arnaldo? Aquele que tem um espírito excelente. Então nós precisamos realmente desses exemplos que a Bíblia nos apresenta e fazer essa entrega como Daniel havia feito aqui. Se você se recordar que no capítulo 3 também havia ali, no começo do capítulo 3, um ajuntamento das pessoas de mais destaque no reino de Nabucodonosor. Você vai lembrar que ali estavam os 3 amigos de Daniel e mais algumas outras pessoas. Então a gente vai fazer esse paralelo do capítulo 3 com o capítulo 6. E logo no verso 4 do mesmo capítulo 6,
nós encontramos aí então o decreto, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Olha só que interessante. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e aí começa uma mentira, né? Porque Daniel não estava nesse meio. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Olha que interessante. A gente vê aqui esses camaradas já começando uma mentira para atacar a Daniel, porque eles queriam a posição de Daniel, mas eles não tinham o Espírito excelente. Eles não havia neles uma relação verdadeira e fiel para com Deus, como nós encontramos na vida de Daniel. Então, olha, o que a gente vai fazer? A gente tem que prejudicar de alguma maneira. Então começa-se uma mentira, começa-se a armar um plano contra a pessoa de Daniel. Irmãos, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Quando você procura ter esse Espírito excelente, quando você procura entregar a sua vida para Deus, algumas pessoas se sentem incomodadas com isso. Talvez pessoas que querem ter a sua posição ou querem receber as bênçãos que você está recebendo. As pessoas se incomodam, isso é natural. Há uma inveja, né? Nós ainda temos essa luta contra o pecado e assim vai ser até a volta de Jesus. E aí eles vão até o rei e falam assim: olha rei, se o senhor baixar o decreto, e aí começa a se encher também o coração de Dário aqui, porque ele fala assim: olha, se eu criar um decreto, esse decreto um dia, quando eu não estiver mais vivo, as pessoas vão falar: olha, teve um rei tão importante, tão magnífico, que por um espaço de tempo ninguém podia fazer petição a nenhum rei, a nenhum Deus, a nenhum rei, senão a ele. E eu creio que isso também começa a encher o coração desse rei. E aí, motivado por essa levada dos presidentes e dos sátrapas, então ele faz esse decreto. E ele, então, ali assina a escritura. E você sabe que um decreto dos medos e dos persas, ele não podia ser mudado. A Bíblia apresenta assim. Tanto que Fábio José vai dizer em um dos seus comentários que na Medo-Pérsia antiga, um camarada ele foi acusado de ter cometido um assassinato. E a pena para quem cometesse um assassinato era pagar com a própria vida. E aí passou-se um tempo, não conseguiu se provar a inocência dele, então esse rapaz foi morto, porque a lei assim exigia. Depois de um tempo, depois de mais um tempo, descobriram que ele não havia cometido assassinato, mas a lei foi cumprida e não foi mudada. Então, quando esse rei ele assina esse decreto, não havia o que eles pudessem fazer para que aquilo deixasse de acontecer, né? Por um espaço de 30 dias, aquilo ia acontecer. Se você agora recordar o que acontece no capítulo 3, no capítulo 3 também há um decreto. O decreto de Nabucodonosor, lá no capítulo 3, é que quando tocar a música, quando os instrumentos começarem a soltar o seu som, todos terão que se ajoelhar. Mas no verso 10 agora, aqui mostra esse espírito excelente de Daniel que nós buscamos tanto. Capítulo 6, verso 10. Daniel, pois quando soube da escritura que estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus como costumava fazer. Irmãos, imagina que Daniel, depois que soube da escritura assinada, soube do decreto, alguns podem pensar assim: mas por que ele não entrou, não encostou a janela e fez essa oração? Aqueles que o acusavam não iam perceber isso, né? Não iam saber se ele estava fazendo a oração ou não.
Se a gente lembra dos jovens do capítulo 3, eu estou indo e voltando, mas por que quando tocou a música eles não se ajoelharam dizendo assim, olha, a gente não vai ajoelhar para adorar, só finge que está amarrando a sandália, só para não ter problema nenhum. É porque nesse mundo nós precisamos nos posicionar. Não tem como falar assim, olha, eu vou fingir que eu estou fazendo só para não criar uma confusão, só para não ficar mal com a pessoa. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. E Daniel, já entendido disso, diz assim, olha, eu não vou fechar as janelas. Não vou deixar de orar ao meu Deus por conta de um decreto. E aí eu penso que se nós fizermos hoje essas concessões, que às vezes começam pequenas, um dia, quando eu precisar realmente tomar uma decisão ao lado de Cristo, quando me apertarem dizendo assim, olha, e aí? É o sábado ou é o domingo na sua vida? Essas decisões pequenas que nós tomamos hoje ao lado de Cristo nos fortalecem para uma decisão maior no final da história desse mundo. Daniel sabia disso. Ele sabia que se ele fechasse a janela naquele momento, em algum momento ele fecharia a porta do seu coração para Deus. Aqueles jovens, se ajoelhassem diante daquela estátua e só fingissem amarrar a sandália, continuariam se curvando para Nabucodonosor por todo o restante da sua vida. E você? Quais são as pequenas concessões que nós temos feito na nossa vida? Olha, mas são só algumas horas do sábado. Olha, mas é só... A gente viu o vídeo da saúde, né? Ah, mas é só uma sobremesa, é só uma coisinha. Não quero ser radical, mas estou colocando que são pequenas decisões que nos levam a tomar uma decisão maior no futuro. Continuando no texto, verso 12. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real me disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição, ou qualquer deus, ou qualquer homem, e não a ti fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Irmãos, eu disse que sempre vão ter pessoas que vão acusar você, que vão invejar você. O rei não estava passando na frente da casa de Daniel para saber se ele estava cumprindo o decreto. Mas aqueles invejosos, aqueles que queriam a posição de Daniel, foram correndo contar. Faço mais uma vez para ler o capítulo 3. Quando os jovens não se ajoelharam, tinha alguém dizendo assim: olha, tem 3 ali que não se ajoelharam, rei, que não fazem caso de ti, que não querem adorar ao Senhor. Irmãos, sempre terá pessoas que vão acusar você. Se você fizer o que é errado, vão acusar. Se você fizer o que é certo, vão acusar da mesma maneira. Então, para que você tenha a sua consciência tranquila, para que você durma em paz, faça aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Amém. Por mais que alguns vão olhar e dizer assim: olha, não, mas não é assim. Se Deus pediu assim, é assim que eu vou fazer. É assim que eu vou ser fiel a Ele. E Daniel continuou sendo fiel, continuou orando. Isso fez com que despertasse a ira daquelas pessoas, mas ele continuou firme na sua relação, na sua comunhão com Deus. É isso que Deus espera da gente. Sabe que eu já vi alguns adesivos em alguns carros, talvez você já tenha contemplado um desses também, escrito assim: olha, Deus é fiel. A gente vê esses adesivos em um monte de lugares. Deus é fiel. Irmãos, nem precisava desses adesivos para saber que Deus é fiel. Não precisava. Mas será que eu poderia colocar um adesivo dizendo assim: olha, eu sou fiel a Deus? Quando aqueles jovens não se curvaram, quando Daniel não fechou as janelas, ele colou um adesivo desse aí. Obviamente não tinha esse adesivo, né? Mas passou essa mensagem: eu continuarei sendo fiel a Deus. Essa é a verdadeira riqueza que nós devemos buscar nesse mundo. Ouro e prata, eles se corroem em algum momento, mas as bênçãos de Deus, elas não passam. Voltando ao texto, no capítulo 6, diz aqui que penalizado, no verso 14, né, tendo reouvido essas coisas, ficou muito penalizado, né, e determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. Então, o rei sabia, ele caiu em si, viu a besteira que ele tinha feito, que eles estavam armando contra Daniel, tentou salvá-lo, mas como eu te disse já, e a Bíblia também nos apresentou, essa lei dos medos e dos persas, assinada, não podia ser mudada.
Verso 16: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e os lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Irmãos, uma coisa interessante nesse verso 16. Quando Daniel chega até a presença do rei, antes de ser lançado na cova dos leões, você não vê Daniel desesperado dizendo assim: rei, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, não deixe que eu seja lançado. Você não vê ele implorando para o rei para ser liberto. Porque quando Daniel precisava fazer a sua defesa, precisava pedir alguma coisa, foi quando ele fez a sua oração a Deus. É com Deus que ele pedia, é para Deus que ele implorava, que ele falava com Deus. E nesse momento, ele vai tranquilo à presença do rei, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Eu quero só ler 2 versos do capítulo 3, volta aí rapidinho. O verso 17 e o verso 18 do capítulo 3. Depois também que os 3 amigos de Daniel foram trazidos à presença de Nabucodonosor, que foi dada a ordem para que eles fossem lançados ali na fornalha ardente. Os 2 versos dizem assim, 17 e 18: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, você percebe aqui a firmeza de caráter desses fiéis filhos de Deus. Daniel, ele não vai pedir clemência ao rei, porque ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. E os amigos de Daniel também não se ajoelham, não ficam choramingando diante do rei, dizendo assim: olha, rei, não, pensa bem. Não. Rei, se o senhor quiser colocar a gente na fornalha, pode colocar. Pode nos jogar lá. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. Porque ele tem poder para isso. E é isso que nós precisamos ter em mente também. Nós não servimos a um Deus de ouro, nem a um Deus de madeira, a um Deus de prata. Nós servimos a um Deus Criador do universo, que tem todo o poder. E quando eu coloco a minha vida, deposito a minha vida nas mãos desse Deus, quando eu sei em quem eu confio, eu não tenho dúvidas do que ele pode fazer. Amém. E o que ele fizer na minha vida é o melhor. Tem um texto de Ellen White, eu não vou lembrar agora a referência, mas ela diz assim que um dia, quando nós estivermos nas mansões celestiais, você vai perguntar para Deus o que ele fez em determinado momento da sua vida. Por exemplo, quando você estava chorando aqui, sofrendo por alguma situação, você pode perguntar assim: Senhor, naquele dia que eu estava chorando, sofrendo, o que o Senhor fez para me ajudar? E ele vai mostrar para você exatamente o que ele fez por você naquele momento. E nós vamos reconhecer que se não fosse aquilo que ele fez naquele momento, talvez nem no céu nós estaríamos. Então, irmãos, se você entregou sua vida nas mãos de Deus, fique em paz. Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E ele está ao seu lado, ele está lutando por você. Amém. Amém. Verso 18 do capítulo 6, vamos aí já caminhando para o nosso fim. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o som. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ter podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Fazendo mais uma vez um paralelo no capítulo 3. Os jovens estavam na fornalha, e quando eles olham o jovem na fornalha, os 3, eles viam 4, porque o Senhor estava com eles, o Senhor cuidou deles.
A fornalha estava de sobremaneira acesa, mais do que de costume, tanto que você se recorda que quando eles foram jogados lá, o guarda que os levou, né, morreu queimado também. E aqui nesse ponto, quando Daniel é tirado da cova dos leões, alguns poderiam dizer assim, e alguns disseram assim: rei, não aconteceu nada, não é por causa do Deus de Daniel, não é porque ele tem um relacionamento, uma entrega do seu coração, da sua vida a Deus, porque ele é fiel em todas as coisas, é porque os leões com certeza foram alimentados, é por isso que não fizeram mal a Daniel. Então o rei joga aqueles que começaram esse burburinho lá. E aí a Bíblia diz no verso 24, olha só: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, a Bíblia também nos aponta que Satanás ele está como um leão procurando a quem possa devorar. Eu mencionei ontem que nós estamos chegando a um ponto da história desse mundo que um simples tropeço pode custar a vida eterna. E o inimigo, olhando para mim e para você hoje, não pensa que ele olha para você e diz assim: olha, é um adventista do sétimo dia, já entregou a vida para Jesus no batismo, não vou perturbar ele, de jeito nenhum. Ele sabe que os meus e os seus pecados, nós que estamos aqui nessa noite, você que nos acompanha na internet, que entregou o seu coração a Jesus, ele sabe que os pecados nossos cairão sobre ele. Ele sabe o que aguarda na volta de Jesus. Depois do milênio, ele sabe o que vai acontecer. Mas ele quer fazer com que eu e você neguemos a nossa fé hoje, deixemos a nossa fidelidade a Deus de lado, para que possamos ser devorados pelas ilusões desse mundo. Que eu e você olhamos e pensamos: mas será que eu preciso ser fiel a Deus mesmo? Será que eu não posso aproveitar algumas coisas que esse mundo tem a me oferecer? Esse mundo, ele vai esmigalhar os meus e os seus ossos, se nós quisermos brincar com as coisas que ele nos oferece. Eu falo que o que ele tem nos oferecer é ilusão, né? Imagina aí que o que a gente possa ter nesse mundo talvez seja dinheiro. Mas, cara, o que é o dinheiro, as coisas, as honras desse mundo, comparados com o que Deus tem preparado para você? Se a gente colocar para medir, não tem comparação. Não tem comparação a eternidade que Deus preparou para você. Amém. Ser feliz eternamente, não sofrer, não chorar mais. E nós passamos por tantas dificuldades por conta do pecado nesse mundo, isso deixará de existir. Isso não há dinheiro, não há honras que paguem o que Deus tem preparado para nós. Amém. Verso 25, nós estamos nos últimos versos, capítulo 6. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel dos poderes dos leões. Irmãos, olha só que testemunho. O rei, ele escreve agora uma carta a todas as suas províncias, todas as suas cidades, a todos os líderes e todos os povos, testemunhando sobre o Deus de Daniel. O mesmo vai acontecer com os jovens. Nabucodonosor dá um testemunho de quem era o Deus que livrou aqueles jovens da fornalha. Eu fico imaginando quando estivermos no céu, algumas dessas pessoas que receberam, que tiveram contato com essa carta, conhecendo Daniel no céu. Vamos fazer um exercício aqui. Um camarada de uma cidade que era governada pelo rei Dário recebeu essa carta e disse assim: olha, eu preciso conhecer esse Deus, porque se esse Deus fez esses milagres na vida de Daniel,
Ele pode fazer na minha também. E imagine esse encontro dessa pessoa dizendo assim: Daniel, por conta do seu testemunho, eu procurei saber mais sobre esse Deus. Entreguei a minha vida para Ele. E aqui estou eu. Amém por isso. Amém. Agora faça um outro exercício. Imagina você no céu. E alguém que você talvez não conheça agora, não tenha uma relação tão próxima, mas que te observa, sabe quem você é. Chega e fala assim: olha, meu irmão, minha irmã, por conta do seu testemunho na terra, por conta da sua fidelidade a Deus, eu procurei saber mais sobre esse Deus. E quando eu soube mais dele, não teve outra maneira a não ser entregar o meu coração a esse Deus, e aqui eu estou. A nossa fidelidade a Deus, hoje, mesmo que você talvez, olha, eu só estou guardando o sábado aqui, ninguém está me vendo, eu só estou seguindo os meus princípios que Deus estabeleceu. Esses princípios, essa fidelidade, é um testemunho àqueles que nos servem. Para aqueles que se interessarem e abrirem seu coração, um testemunho para a salvação. Para outros, um testemunho que vai condená-los. Mas nós devemos continuar sendo fiéis a Deus, como foi Daniel. Amém. E o último verso diz que Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, eu tenho orado e desejo que nós prosperemos também, mas não como o mundo oferece uma prosperidade, e que nós possamos prosperar conforme a vontade de Deus, e a vontade dele é que nós possamos viver com ele a vida eterna, eternamente. Amém. Que esse seja também a sua oração, seja o seu desejo, o desejo do seu coração, de em breve ver a Cristo e de manter-se fiéis aos princípios por ele estabelecidos. Logicamente que não vai ser fácil. Não acho que saímos daqui dizendo: olha, eu hoje decidi ser fiel e agora tudo vai ser um mar de rosa na minha vida, vai ser tudo perfeito, tudo fácil. Não vai ser assim, até mesmo porque a gente já mencionou que o inimigo não nos deixa. Mas mais poderoso do que o inimigo é o nosso Deus, a quem servimos. Amém. Eu tenho certeza que quando você decidir ser fiel a Ele, entregar o seu coração por completo nas suas mãos, Ele estará com você. Eu mencionei ontem, Ele vai lutar as suas batalhas, e se preciso for, vai carregar você no colo, eu não tenho dúvidas disso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue reinando no seu coração, e que você, hoje e até o dia da volta de Jesus, porque depois nós não teremos essa dificuldade, continue sendo fiel aos princípios estabelecidos por Deus na sua vida. Amém? Amém. Quero orar com você. Coloque-se em pé. Nós vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música então, depois nós finalizamos com uma oração. Nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada prova suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O seu amor é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua fé esteja sempre firmada no Senhor. Amém? Oremos. Pai querido e santo,
buscamos a Ti em oração, agradecendo a Ti pela Tua palavra, esses exemplos que nos ajudam a edificar a nossa fé, afirmarmos os passos no caminho que o Senhor nos deixou. Pai, o Senhor conhece cada um dos seus filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham, aqueles que verão essa pregação, esse vídeo em algum outro momento. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes nós somos tentados a colocarmos a nossa fé em outras coisas nesse mundo, a trazermos para a nossa vida outros deuses, mas nós expressamos mais uma vez que nós só cremos no Senhor, Amém. o Deus Criador e mantenedor desse universo, aquele que cuidou de Daniel e que cuida de nós a cada dia. Amém. E Pai, nós mais uma vez queremos ser fiéis a Ti em todos os aspectos da nossa vida. Nos ajude a não esmorecer diante das ilusões e das tentações desse mundo. Nos ajude a escolhermos o Senhor a cada dia como nosso Deus, nosso único Deus. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família. Nos dê uma semana na companhia dos Seus santos anjos e guiados pelo Seu Santo Espírito, Pai. É o que mais uma vez nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e espero você na quarta-feira, tá bom? Estaremos juntos aqui novamente para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Não se esqueçam, então, quarta-feira, hein? Mais uma oportunidade de ouvirmos o pastor João. Ele estará à porta para cumprimentar. Vamos cantar esse hino, hein? Pode ser para nós sairmos. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer muito mesmo salvá-lo, por isso morreu na cruz. Receba essa oferta de graça, aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Amém. Uma ótima e feliz semana a todos. Amém.